Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ayrton, esse é o Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Se você tem uma experiência fora do Brasil ou conhece alguém que teve uma experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente. O meu contato vai ficar na descrição do vídeo. Se você quer ver a experiência da pessoa contada aqui, entre em contato com a gente. Não esqueça, tá? Antes de continuar, deixe seu like, ative o sininho da notificação, tá? Dá um like e se inscreva no canal. Não esqueça de se inscrever no canal, tá ok? Bom, recado dado, vamos com o que interessa. A nossa viagem hoje é para Jerez de la Frontera, na Espanha. E para falar mais sobre Jerez de la Frontera, nós temos quem? A Gorete. Vamos chamar a Gorete aqui. E aí, Gorete, tudo bem? Olá, pessoal. Antes de continuar, eu vou deixar umas perguntas para você para iniciar, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Ok. Seu nome completo, de onde você vem do Brasil e o que você fazia? Meu nome é Maria Gorete Canteiro, vale? Eu venho de São Vicente, São Paulo. Olha, É, na, mas na verdade eu não nasci em São Vicente, eu nasci no Ceará, sou cearense, cabeça chata. Porque minha mãe vivia no Ceará e como minha mãe estava grávida do meu irmão, eu tinha então 8 meses, meu pai veio para São Paulo. Mulher, eu vou para São Paulo buscar um trabalho, buscar uma casa, e até hoje. Até hoje estou esperando meu pai voltar, entendeu? Aí minha mãe, quando a gente tinha 3, eu tinha 4 anos, meu irmão tinha 3, aí ela falou, não, eu vou para São Paulo, vendeu a casa, vendeu uma cabra que tinha, e foi embora para São Paulo, passando, na verdade, Santos. E dali ela foi para São Vicente, teve uma batalha muito dura para criar nós, mas graças a Deus, pelo menos a educação ela soube dar pra gente, né? E eu e meu irmão, e tudo bem. E daí eu fui criada a partir dos 4 anos em São Vicente. Ali eu estudei, e na verdade na época eu trabalhava, eu tinha 18 anos. Eu fiquei grávida, eu aham. estava terminando o colegial, por um tempo fui mãe solteira, depois a gente decidiu ficar junto, e o menino já tinha 4 anos, e o pai dele era espanhol, né? E aí, na verdade, eu trabalhava não, eu trabalhei no banco, 2 anos no Unibanco, trabalhei na loja Riachuelo, mas aí depois que eu fui morar com ele, já não trabalhava mais. E Já como era você, dona de casa. e como você conheceu ele? Eu conheci ele através de uma amiga, que hoje é a madrinha do meu filho maior. A Aham, gente foi numa discoteca que tinha aí em São Vicente, que era o Beira Mar, aham. e a gente tinha, que eu tinha recém-cumprido 18 anos, e minha comadre chegou de mão dadas com ele ali e tal, tal. Só que aí ele acabou gostando de mim. E não sei, mas ele era mais velho que eu, ele era 11 anos mais velho que eu. Aham. Mas, sei lá, eu achava assim, uma pessoa responsável. Eu falei, nossa, um homem de verdade. Eu era piveta nesse tempo. E nada, eu me apaixonei e tudo, mas aí foi o problema, que eu acabei ficando grávida. No momento ele não aceitava. Eu fiquei morando com a minha mãe, até os 4 anos, o menino. E quando o menino já tinha 4 anos, aí foi que a gente foi morar junto. Então, aí nesse momento eu já não trabalhava, eu tinha começado a fazer faculdade de letras, e aí eu já Ah, parei tudo. Já minha vida era dona de casa, que é um erro que a gente faz, a gente mulher não devia fazer, mas nesse momento eu era muito submissa, muito, muito, muito. Então, para cuidar de criança, cuidar de casa, cuidar de marido, e é um erro que nós mulheres fazemos, mas enfim, é coisa do passado, né? Isso, mas eu trabalhei na época que, bom, aí tu vai fazendo as perguntas. Eu trabalhava com seguro de saúde, seguro de, eu já tinha um menino, o menino já estava um pouquinho grande, eu decidi trabalhar, falei para ele, não, eu quero trabalhar. Aí comecei a trabalhar vendendo seguro da Unimed, então, e isso, eu já tinha o Juan, que é o menor, então quando eu fui morar com ele, eu tinha o André, que era o maior, e depois eu tive o pequeno, que é o Juan. Então eu aham, tenho 2 meninos. Os certo. dois são brasileiros. E como que surgiu essa ideia de ir para Espanha e que ano que foi? Então,
Francisco, meu sogro, era espanhol. E meu sogro, quando ele veio para o Brasil, foi no tempo da Guerra Civil que teve aqui na Espanha, em Tá. 1934, por aí. Então, que durou muitos anos, 36, alguma coisa disso. E não sei direito o ano, mas era mais ou menos isso. E eles vieram para o Brasil, então na época vinham de barco, passavam meses no barco, e aquelas histórias que morria a pessoa, jogava no mar, aquelas histórias, e vinha aqueles barcos Sim, cheios de gente da Europa, né, no caso, que aqui é Espanha e tal, tava fatal a coisa, tava mal. Então, ele foi parece que quando ele foi, ele tinha 8 anos, assim me contava o Francisco, que era o meu ex-marido. E tal, aí claro, quando eu fui morar com o Francisco, um dia a gente conversando, eu falei, Chico, por que que a gente não tenta fazer a nacionalidade dos meninos e quando eles tiverem maioridade, a gente manda eles para o Brasil, para a Espanha, perdão, para a Espanha, para eles estudarem, sim, porque legal. né, vai ser legal porque eles têm vão aprender outro idioma, depois eles vêm com um currículo melhor para cá, para o Brasil, né? Aí o Chico Verdade. falou, aí o Chico falou assim, vamos fazer. Aí ele foi no consulado de São Paulo, e lá no consulado de São Paulo, ele pediu uma documentação para a Espanha, que era a certidão de batismo do pai e tal. Aí ele conseguiu fazer a nacionalidade dele. Ele tendo a Uhum, nacionalidade, ele fez a nacionalidade dos meninos, que nessa época eram menores de idade. O André certo. tinha 15 anos e o Juan tinha 6. E daí ele fez a nacionalidade dele primeiro, depois fez a dos dois meninos. Eu, nesse tempo, eu não era casada legalmente. Tá. Então, ele falou, olha, vou fazer o seguinte, eu vou para a Espanha, vou ver os parentes, vou conhecer os parentes, na família do meu pai, e chegando lá, eu vejo um lugar para a gente ficar e eu mando a passagem para você vir com as crianças. E eu falei, tá bom. Então eu fiquei lá em São Vicente, tal. E ele veio aqui para Espanha. Aí ele morava com a tia, me parece. E aí ele começou a trabalhar num posto de gasolina e tinha não é que é um bom salário, mas é aquela história, tu ganha um dinheiro. Então, com esse dinheirinho que tu ganha, tu paga um aluguel, tu come, dá para tu levar uma vida assim, como que é o direito de todo mundo, né? De Sim, trabalhar, tá. de ter sua vivenda, sua moradia, sua comida, né? E tal, aí quando ele já tinha uma condição um pouco melhor, 6 meses depois, ele me mandou a passagem. Aí vim com os dois meninos, o André tinha então 16 anos já, e o Juanito tinha acabado de cumprir 7. E chegamos aqui, fomos morar em Estepona, que está na província de Málaga. Então a gente morava num apartamento que a gente descia, assim, descia e estava na praia, na areia da praia, entendeu? Era bem legal. E os apartamentos na praia são tudo baixinho, não são altos, sabe? São no Tá. máximo de 4, 5 andares, né? E assim, aquela orla da praia é tudo de apartamentos baixinhos, e pouca coisa, porque Estepona tem 40 mil habitantes. Então, onde eu moro agora tem 215 mil. E ali tem Tá. 40, tu vê, era um pueblo. Mas muito bonito, Sim. cheio de flores. Tu anda assim nas calçadas, a calçada é de mármore. E depois as Olha, casinhas, bacana. as casinhas, tudo com as suas florzinhas na janela, sabe? E é bem bonito, tudo limpinho. Uma cidade, eu amo de paixão Estepona, amo, entendeu? Só que, claro, por coisa do destino, a gente acabou se separando. E então eu tive que sair de Estepona e vim morar em Jerez, que também me recebeu de braços abertos, né? Que eu moro aqui desde então 2004. Eu cheguei na Aham. Espanha em 2001. Ah, se foi em 2001, eu vim 2001, tá. 2001. Eu fui por Madrid com os dois meninos, né? E eu lembro que os dois meninos tinham nacionalidade. Eu cheguei a casar com Francisco em abril, não, em março, e eu viajei em setembro. Mas eu não Tá. tinha nacionalidade. Eu não tinha minha nacionalidade, mas os dois meninos sim já tinham. Então, quando eu cheguei no aeroporto de Madrid, eles tampouco me pediram nada, não? Eu apresentei o documento dos meninos, Sim. apresentei meu passaporte brasileiro, tampouco não me fizeram pergunta de nada. Eu só falei e entrei perfeitamente. Só na hora que eu fui pegar a mala foi que um homem veio para mim e perguntou: esses dois meninos são seu filho? Eu falei: são. Ah, tá bom. Também não me mandaram passar linha nenhuma, não me mandaram nada, né? Porque
na verdade, o pai dele estava me esperando lá também, com os documentos, tudo, né? Mas enfim, Aham. porque muita gente sai daqui para viajar. Eu tive uma amiga que saiu do Brasil, veio aqui para a Espanha, ela fez uma turnê aqui por Europa, e quando ela chegou em Madrid, pararam ela e colocaram ela num quartinho lá numa salinha, e quiseram ver se ela tinha dinheiro, tinha que entrar, parece que tinha que ter US$ 2.000 para entrar, no caso €2.000 agora, na época era US$ 2.000 que ela tinha que entrar, e deixaram ela numa salinha, e ainda bem que ela tinha um cartão de crédito e tal, e aí ela conseguiu, porque se eles olham pra tua cara e falar, não, sabe, não, não for com a tua cara, eles te param, sabe? Tá, Ademais, entendi. também quando é mulheres jovens também, porque Aham. muita gente para se prostituir, então eles Tá, fazem essa entendi. barreira, né? É, Sim, eles fazem um corte. Então, como me viram com meus dois meninos, acho que pensaram, não, ela não, né? Na verdade, não, né? E nada, sim. entrei perfeitamente na Espanha, depois cheguei aqui, quando cheguei em Estepona, me apaixonei pela cidade, porque... Só que assim, a praia da Estepona, a água é fria, 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 no mar Mediterrâneo. E dizem que a mar Mediterrâneo é água quente, mas dizem que ali é Mediterrâneo. Tá. Está no Estreito de Gibraltar. Gibraltar, aí, sabe, não? É, Sim. e ali a água é muito fria, muito, muito, muito fria. Aí tu entra, daqui a pouco tu tá aqui, sabe? E a areia Nossa, é grossa, a areia é muito grossa, porque a areia é feita de pedras trituradas, tá, entendeu? Aí entendi. eles foram cobrindo o mar um pouco para dar um pouco de areia, porque na verdade não era o mar já para ter mais um pouco de areia, não? Não sei se tu me entende. Não, Eles deu para entender, trituraram. sim. Como? Deu para entender. Deu para entender. E é engraçado que dali, da onde a gente. Dali, quando não tem muita nuvem, muita névoa, né? Você vê o outro lado que é África, 13 quilômetros, entendeu? Você Nossa, vê a África. sério? E vê a ilha de Gibraltar. Você vê de longe a ilha de Gibraltar, né? Mas assim, é quando o mar tá limpo, né? Quando não tem névoa, né? Tá, né? entendi, sim. Sim. Então você vê Dá para ver a outra costa, né? claro, dá para ver. E daí ali, se você vai para Gibraltar, por exemplo, de Gibraltar para lá, aí sim são 13 quilômetros. Então disse que tem muita gente que vem de África. Eles têm muito contrabando, como se diz? Tráfico de tráfico de pessoas Tá. no caso que vêm para cá tentar a vida na Europa. Então Sim. é um caminho que eles vêm. Então eles vêm às vezes num barquinho desse de plástico, assim, desses de inflável, Caramba. Aham. e morrem, sabe? Eles colocam mulher grávida, colocam criança, porque aqui eles não podem negar a entrada, Tá, entendi. sabe? E é uma pena, porque morre muita gente, sabe? Mas, claro, eles vêm de um país de terceiro mundo, um país que passam fome e necessidade, então eles arriscam a vida para entrar de qualquer jeito na Europa, sabe? Sim, Então, eles vêm sempre aqui pelo sul da Espanha, que é mais fronteira, né, no caso. sim. Então, mas assim, E, Estepona tem um nível de vida assim, bastante alto, muita casa bonita, muito gringo, muito alemão, muito inglês. Eles aposentam, compram casas ali e vão tá. viver aí. Russos também, tem bastante russo. Mais que nada tem alemão e inglês. Montão, montão. E tu anda pela rua, tu escuta todo mundo falar idioma, francês, alemão, inglês. Todo lugar tu tá escutando gente falar de vários idiomas, porque que é uma cidade muito turística, né, Aham. Estepona. Deixa eu perguntar uma coisa para E você. Como que foi a... Foi a primeira vez que você saiu do Brasil para outro país? foi a primeira vez que eu saí do Brasil, primeira vez que eu entrei no avião. Mira, a Jura, como que primeira vez foi? de tudo. Não, Não, porque olha só, não, uf, deixa eu perguntar. mira, Você não tinha menino, passaporte, você tirou o passaporte não, só para ir. só para Como foi o viajar, só para processo? viajar, para ir embora, só para ir, que na verdade eu não queria ir. Aí ele falou assim, não, vem que a gente vai tentar a vida aqui, vamos ver se aqui é melhor pra gente. Eu estava trabalhando, eu vendia meu seguro, eu estava bem. Ah, não, tá bom, Aham, vai, vamos. Não queria ir. Mas enfim, certo.
Então, eu fiz o passaporte, né? Meu passaporte era brasileiro e tal. No caso, foi a minha família por parte do pai, porque eu conheci eles pouco antes de chegar aqui na Espanha. Meu filho falou, mãe, por que você não vai conhecer seu pai e seus irmãos que você tem por parte do outro lado, né? Aí eu falei, pode ser. Aí eu fui, chamei a irmã, ela atendeu o telefone lá em São Paulo. Ah, temos algo em comum, somos filhas do mesmo pai. Nossa, sério? Bem, marcamos encontro, não conhecemos. E no dia que eu fui viajar, eles me acompanharam no aeroporto. Ah, Eu te legal. juro. Eu morava em São Vicente, a gente pegou o ônibus, eu com os dois meninos, e daí eu lembro que naquele vidro assim que fica do aeroporto, que eu vi aquele Boeing, aquela coisa grande assim, falei, meu Deus do céu, isso vai subir com peso de mala, com peso de gente. Eu comecei a calcular o peso de cada pessoa, né? Eu imagina 300 pessoas, não sei quantas pessoas deve ter, se cada um pesa 60 quilos, 70 quilos, meu Deus, mas as mãos, isso daí vai voar? Será que vai voar? Meu Deus do céu! Te juro, cara, eu tinha um medo. E o André, sim, já tinha viajado de avião, o André, o meu filho maior, porque ele foi com a avó viajar para o Ceará, mas eu não. Então, aí a viagem foi assim, a gente teve turbulência, tu imagina, cara, nossa, tive turbulência, e eu lembro que o André chegava para mim e falava, mãe, lá embaixo tá tendo uma tempestade, mãe, esse avião tá muito estranho, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, menino, Nossa, ele para, botava não, terror ainda. nossa, e eu tinha que acalmar, e eu falava, André, para, André, tá tudo normal, André, isso não é nada, isso aí, e eu, meu Deus do céu, eu morrendo de medo, e eu tinha que dar força pra ele, né, não podia dizer que eu tava, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, não, menino, não é nada, não, isso aí é um É, relâmpago foi que tá voo, passando aí foi voo embaixo, aí, direto ou teve escala? Foi voo direto ou teve escala? não, a gente foi direto, a gente saiu de São Paulo pra Madrid, não, mentira, 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 a gente saiu de São Paulo para Madrid, e de Madrid para Málaga. Ah, tá. Quantas horas de viagem deu? Mira, eu não lembro muito bem, não, mas normalmente são 14 horas de voo. 14 horas, Ah, mais por ou causa menos. da A escala, escala, eu já né? não... Por causa da escala. E da escala. Eu não lembro. Não, a ver, eu estive no Brasil agora faz um mês que eu fui para o Brasil. Depois de 6 Certo. anos eu fui. E, na verdade, eu fui daqui da cidade, de Barcelona para Lisboa e de Lisboa para São Paulo. Só de voo de Lisboa a São Paulo é 10 horas. 10 horas tu voando lá em cima. Ah, tá, entendi. Depois tem as horas que tu passa no aeroporto, Hum. entendeu? Eu, para mim, eu tive, porque eu moro em Jerez, é a fronteira, aqui tem aeroporto, mas aqui o aeroporto é nacional ou para a Alemanha, porque vem Ah, muito tá. turista Voo regional na Europa só. só, para lá, América, não, entendeu? Sim. Então, a gente pega um voo daqui de Jerez até Madrid, que é 1 hora, ou daqui até Lisboa, digo, de Sevilha até Lisboa e Tá. de Lisboa para São Paulo. É um translado, assim, direto daqui não Sim. sai. Che- Eu viajei, agora que eu me lembrei, eu viajei, as Torres Gêmeas, ela foi dia 11 de setembro. Eu viajei Isso. dia 23 de setembro. Minha passagem estava comprada. Meu irmão falou, irmã, não vai não, que vai estourar a Terceira Guerra Mundial, irmã, não vai não. Eu falei, irmão, eu vou, irmão, não vai ter ninguém nenhuma não. Mas olha, era dia 11 de setembro, eu estava no Brasil, já com a passagem comprada para vir, o Francisco estava já aqui na Espanha. E eu viajei com os meninos, eu viajei, realmente, eu tive um pouco de medo, né, assim, de não sabia o que podia acontecer, né, a gente Sim. não Como conhece, que foi não você? sabe Como nada que foi você disso. chegar aí você chegar no aeroporto? Me fala. Você chegou no aeroporto, num lugar diferente, me fala a sua impressão. Então, aí foi engraçado, porque, claro, eu cheguei em Barcelona, em Madrid, então, claro, eu tinha que pegar as malas, eu não falava, eu comecei a fazer uma aula de espanhol aí na minha cidade, São Vicente, que hoje em dia eu sei que a mulher não falava nada, mas para mim ela falava muito, entendeu? E eu não sei que ela falava nada, eu falei, Jesus, essa mulher não falava era nada. E, bom, então eu aprendi assim um básico, muito básico, né? E eu lembro que eu cheguei no aeroporto, claro, eu tinha que pegar aqueles carrinhos que põe as malas, né? E eu não tinha moeda para colocar, né? Eu não tinha moeda e eu não sabia como pedir, como trocar.
Gente, foi muito complicado aquele dia, porque eu tinha que falar assim como surda-muda, né? Sabe assim, né? Para poder Um colocar uma gesto. moedinha para poder pegar o carrinho, gente. Mas aí, como diz, né? Quem tem boca vai a Roma. Apesar de que eu não falava espanhol, mas aí tu vai fazendo aí gesto assim, tal, tal, e acabam assim, te entendendo, né? E foi receptivo, não tive problema nenhum. Na verdade, como eu estava dentro do aeroporto, eu não cheguei a sair da cidade, eu não vi nada de Madrid, entende? Tá, Ali dentro mesmo, você pega um ônibus que te leva no outro terminal. Então, o entendi. outro terminal te traz para Málaga. Cheguei em Málaga, o pai do meu filho já estava esperando a gente lá, entendeu? Que esse aqui não tive, assim, muito problema. Agora, claro, quando eu cheguei já em Málaga, então, sim, me impressionou, porque aquilo lá é muito bonito, cara. Aquilo lá é Sério. muito bonito. É muito bonito, cara. Não sei explicar as casas, é diferente. Você vê tudo limpo, você vê tudo organizado, sabe? Claro, tu fica assim, sabe? Fascinado, né? Porque é tudo diferente, né? Depois tu escuta as pessoas falar e tu não entendia nada, sabe? E eu falo, meu, como eu vou entender esse povo? E aí, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar, no caso, comecei a trabalhar, porque depois eu fiz meus documentos, né? Porque então eu estava casada com um espanhol, que era o meu marido, no caso, né? E Sim, eu fiz o meu documento e eu tinha o permisso para trabalhar, a permissão para trabalhar, você entendeu? tinha. Porque eu estar casada com um espanhol, eu Tá, tinha direito a trabalhar e a viver ali, porque sim, você tem o visto de estudante, o visto de trabalho, o visto por estar casada de agrupação familiar, no caso que era o sim, meu caso. Os meninos tá. não tiveram problema, mas eu tive que fazer uma agrupação familiar, reconhecer meu matrimônio, que eu casei no Brasil, tinha que reconhecer aqui na Espanha, em Madrid. E nada, então eu tinha um permisso para trabalhar, e eu comecei a trabalhar, eu cuidava de pessoas idosas, sabe? Lembro que o meu primeiro trabalho, a mulher tinha Alzheimer, gente do céu. A mulher, ela tinha umas coisas estranhas, sabe? Mas ela ficava na cama, então ela não andava nem nada. Então, Também. e nada, eu comecei a trabalhar cuidando dessa senhora, peguei experiência, depois fui trabalhar numa clínica onde eu cuidava de 12 avózinhos, né, 12 pessoas mais idade, né, Uhum. e tive trabalhando ali um tempo, e até que eu me separei. Deixa eu Tá. falar do meu filho Juan. O meu filho Juan, é, colocaram o menino direto no segundo ano, porque ele tinha 7 anos. Então, pela idade, ele tinha que entrar no segundo. Ele não estava nem alfabetizado, ele estava começando a alfabetizar no Brasil, entendeu? Colocaram o menino direto no segundo ano. O menino não estava nem alfabetizado. Aí o menino aprendeu espanhol. O menino passou com as notas maravilhosas. Falaram para mim Olha, se ele precisar de classe particular o governo dá a classe para os estrangeiros, né? isso. Classe não, Aula aula. de reforço. Aula de reforço. É que eu falei classe de Aham, reforço, né? Aula de reforço. Então, a aula de reforço. O problema do espanhol com o português é que o espanhol é muito parecido com o português em algumas coisas. Então, tu tá. se confunde. Não é como você falar inglês, como você falar árabe, como você falar holandês. Como o português e o espanhol são muito parecidos, então tu vê, em português classe é aula, e em espanhol Tá, aula é entendi. classe. É o E aí contrário. confunde a cabeça, né? Porque é Confunde, invertido. confunde. Confunde, eu levo aqui já há 23 anos, já há 22 anos, então não tem como não confundir, sabe? E então é isso. Esse era. E o caso em Parreires foi porque em 2004, eu me separei do Francisco, entendeu? Tive que me separar dele e eu vim embora para Jerez. E eu deixei ele em Estepona, vivendo em Estepona, e a gente tinha comprado um apartamento era pequeno, e a gente tinha comprado, mas a gente estava brigando demais. Eu falei, não, melhor separar, eu separo. E o meu filho André já morava aqui nessa cidade. Meu filho Tá, André, ele tinha 16 anos e ele era evangélico. Então ele procurou na internet uma igreja evangélica que ele pertencia, que era uma igreja sim, americana. Então tinha tá. muito jovem
que faziam, os jovens faziam, como eu te explico, missões, e vinham muitos Aham, meninos americanos, e o André conheceu essa igreja no Brasil, e aqui ele tá. procurou na internet e encontrou uma, em Jerez de la Frontera, aqui onde eu moro. Sim. Ele fez amizade com o pastor, e ele queria ser pastor também, então ele veio embora para Jerez. Ele veio para cá, ele morava num apartamento que pertencia à igreja, onde recebia os missioneiros, Tá. e aqui ele terminou de estudar, ele fez o colegial, terminou, fez a faculdade dele, ele tem filologia inglesa. Meu filho fala 7 idiomas, o André. Olha que Então ele bacana. morou na Alemanha, e o outro pivete está falando 4, já está estudando alemão. O André fez o curso aqui se fala o C1 de inglês, é um título que tu consegue de Inglaterra, de Cambridge, algo disso. É um Tá. título bastante bom, que ele pode dar aula de inglês, tanto que ele dá aula de inglês, né, meu filho Juan. E agora ele está aprendendo alemão, porque ele esteve morando na Alemanha 1 ano, e ele veio para cá, ele quer aprender, ele quer voltar, não sei o que ele quer fazer, mas ele está aprendendo alemão. Tá, E fala entendi. português, e fala espanhol, porque espanhol foi criado aqui, né, ele Sim. está com 28 anos. O Juan tá com 28 anos, o Juan tá com 28 anos, o André vai fazer, o André é 11 anos mais velho, 9 anos mais velho. O André tem 38, Tá. 38 anos com meu filho André. Mas o André vai fazer 38 e o Juan vai fazer 20, 27, aí sei lá, eu sei que é 11 anos, já não sei a idade dos filhos mais nenhum. Eu sei que um tem Tudo bem. 28, o outro tem 38, acho que é isso, 11, 9 anos de diferença. E já não sei a idade dos filhos, que vergonha. Mas é isso. E o André, ele começou a estudar aqui, é um menino super dedicado, sabe? Era o meu primeiro filho, né, no caso. É um menino super, super dedicado, super à igreja dele e tudo. Então, quando eu me separei, a minha referência era Jerez. Para onde eu ia? Entendeu? Eu falei, para onde eu vou? Eu estava grávida de 11 semanas de um bebê que eu tive um aborto. E tinha o Juanito que estava com 9 anos. E eu falei, gente, eu vou embora, eu quero me separar, eu não quero viver mais essa vida. Eu não quero viver mais essa vida que eu tô vivendo, entendeu? Eu não vim deixar meu país para viver uma Sim. vida de doido aqui, entendeu? Eu preciso cuidar da minha vida, entendeu? Aí uma noite peguei as coisas, arrumei minhas coisas de noite. Quando foi de manhã, eu peguei o primeiro ônibus, já vim embora para Jerez. E aí até tem uma música aqui que diz, é, Maria se foi de manhã, Maria sem dizer nada. Maria se foi pela manhã e não disse nada. E era a minha música, Maria se foi de manhã, Maria sem dizer nada. E eu digo, vai. E então o que acontece? Eu vim para cá, para Jerez, e o engraçado é que quando eu cheguei aqui em Jerez, eu fui acolhida pela igreja do meu filho, a igreja que ele estava. Então eu fiquei no apartamento da igreja. Aham. A gente dormia num beliche, tu imagina, eu grávida, meu filho pequeno, esse, tinha 9 anos, e eu tive aí, acho que um mês e pico. Só que a vantagem daqui, que eles aqui, o serviço social ajuda muito, entendeu? Na minha situação, eu tinha 2 filhos menores de idade, eu estava separada, deixei minha casa, vim embora, entendeu? Eu não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha nada. Entendeu? Então, o serviço social me ajudou muito. Sou muito, te falo para você, eu amo meu país, Brasil, sou brasileira até minha morte, mas eu falo para ti, eu amo Espanha, porque Espanha me Você, abriu os braços mas você não sofreu nenhum tipo de preconceito? Você percebeu alguma coisa do tipo? de preconceito. Na verdade, preconceito. Mira, é assim, aquela história. Eu nunca senti preconceito, assim, porque sou brasileira. Ao contrário, os espanhóis amam brasileiro. Ah, legal. Portugal é diferente. Dizem que Portugal, eu não sei, já ouvi falar que Portugal eles não gostam muito de brasileiro, entendeu? Mas aqui na Tá. Espanha não, aqui na Espanha eles gostam bastante de brasileiro, entendeu? É, é verdade que quando diz assim, tu conhece uma pessoa, principalmente homem, tu conhece, sou brasileira, brasileira, sabe? Já cresce os olhos, assim, sabe? Por quê? Porque as brasileiras, para eles, a fama que a gente tem é samba bunda, sabe essas coisas? Ah, tá. Mulher calentorra, como essas coisas, entendeu? Eles, Sim. eles,
é a ideia deles, né? Por quê? Tá, Pelas imagens do carnaval. Eles veem o sim, carnaval, aquelas mulheres no samba ali, sim, aquelas bundas e tal. Pensa que todo mundo é igual. Fala, gente, não é assim, o Brasil não é isso, entendeu? sim, Então, sim. nós brasileiras temos famas de ser uma mulher atrativa, mulher é não sei o quê, entendeu? Então, quando a gente fala que é brasileira, realmente eles gostam de brasileira, Tá. entendeu? O pessoal aqui, entendeu? É, no caso, eu tenho uma amiga que é brasileira, no caso, ela é mais morena, então ela já teve preconceito aqui, entendeu? Porque ela já é mais moreninha, entendeu? Então ela já teve um certo preconceito com ela, assim, entendeu? Mas eu, da minha parte, nunca tive, graças a Deus eu nunca tive, entendeu? Até hoje eu nunca tive, né? Mas Aham. assim, mas acontece quando a pessoa é mais morena, eles têm um pouco assim de, entendeu? Mas essa minha amiga é um encanto de pessoa, trabalha numa empresa multinacional, fala também inglês, fez a faculdade dela, entendeu? Uma pessoa super para frente também. E é isso, mas ela já sofreu preconceito, sim, entendeu? Mas enfim, mas eu fui muito bem recebida aqui na Espanha, não tenho que me reclamar de nada, o serviço social me ajudou muito. Depois eu me inscrevi umas casas que você tem direito por ser separada, por ter filho menor. A Ah, mim entendi. me deram a casa para morar, que é a casa que eu moro é de 2 andares, Ah, 3 quartos, bacana. banheiro na esquina, banheiro aqui embaixo, cozinha. A minha Mas casa tá super bem. me explica isso. É dado ou é vendido para você em suaves prestações? É, mais ou menos assim. Eles dão para você morar, entendeu? Você paga um valor super pequeno, aí você vive aqui tipo 15 anos, 20 anos, daí eles te fazem uma proposta de você comprar, entendeu? Aí Ah, você dá legal. um dinheiro, e você dá um dinheiro, entendeu? Você pagou todo esse tempo, eles te dão um dinheiro, que isso ainda não chegou o meu momento, terem isso, entendeu? A gente está esperando que chegue. Mas Mas assim, mensal você paga uma taxa. Mensal você paga uma taxa. pago uma taxa, claro. Eu pago como uma Tá, espécie de um aluguel, mas muito, muito pequeno, tá. entendeu? Sim, sim, Tanto sim. que, tanto que eu pago por pagar esse valor pouco, porque aqui o aluguel tu pode pagar um aluguel de um apartamento pequeno, normal, 450 euros, 500 euros, um apartamento, Tá, e sabe, de quanto que é dois o salário quartos. mínimo? Então, eu acho que o salário mínimo aqui na Espanha é 1.000 euros, não é? Acho que é isso. Na verdade, eu não Eu não sei, sei 1.000, 1.200. dizer. Não Ah, sei não sei. dizer. Eu não sei porque, sabe o que acontece? A minha história é assim, porque depois que eu me separei, que eu vim morar aqui, eu acabei ficando viúva, entendeu? Eu Tá. não estava divorciada, eu não estava divorciada. Por não estar divorciada, eu tinha ia assinar o divórcio, mas ele faleceu, então eu não podia mais. O advogado falou para mim, mas você não pode mais se divorciar, porque ele faleceu, ele não pode assinar, entendeu? Tá, Então eu sou viúva, tenho minha pensão. E com a minha pensão, tá, eu posso viver, dá para me viver, pagar minha casa, pagar minha água e comer. Só tá. que, tipo assim, eu penso mais coisas, no sentido assim, poxa, Sim. você deixa teu país, você deixa tua família, você deixa tua cultura, você vem pra cá pra ter a mesma vida de lá, ou pior, entendeu? Tá. Não, cara, Aham. deixa eu lutar, eu vou trabalhar, eu vou lutar, enquanto eu tiver força e saúde, eu vou trabalhar, cara, eu vou me esforçar para ter minhas coisas. Eu sou motociclista, eu tenho uma moto que eu comprei 0 bala, entendeu? Eu tirei minha carta. Depois que eu me separei, sabe o que eu fiz? Depois que eu me separei, tirei minha carta de carro. Eu tinha 40 anos, né? Tirei minha carta de carro, comprei meu carro zero, zero. Comprei meu carro, paguei aí, entendeu? Trabalhava num bar durante o dia de garçonete, de pôr café, aí servia os cafés, as coisas todas. Depois eu limpava uma casa, entendeu? E com isso eu fui, eu trabalhava e fui pagando meu carro, entendeu? A casa, como eu pagava pouco, entendeu? A casa eu podia manter ela, não? E depois isso foi há 4 anos atrás, em 2018, eu tenho um namorado que fazia bastante tempo já, a gente teve brigado aí um tempo, eu falei, quer saber? Eu vou tirar minha carta de moto e vou comprar minha moto. Aí eu comecei Aham. tirei a carta de moto, fui na loja, comprei minha moto, é uma Yamaha 07, entendeu? Que para mim é um maquinão, é uma toda negra, toda preta,
e fui, tirei minha carta, não foi fácil, porque passava muito nervoso, mas enfim. E comprei minha carta, comprei minha moto e tirei minha carta. Então, às vezes, eu me junto com um grupo de mulheres, motociclista daqui, Ah, a que gente faz legal! ruta, e a gente faz ruta pela serra e passeia, né? Eu falei, cara, eu não tive adolescência, eu não tive juventude, entendeu? E agora, falei, deixa agora eu viver minha vida um pouco, os meninos já estão tudo grandes, já estão adultos, Muito bacana, sabe? muito legal, É, viu? e Muito eu quero, bacana. né? Então, enquanto eu tiver força para trabalhar, ó, eu dou aula de português para as pessoas que, porque aqui, quando você termina a universidade, você precisa tirar um título de algum idioma europeu. Pode ser Tá, português, inglês, alemão, qualquer idioma europeu. tá, entendi. Então, normalmente, pessoas mais assim de 40 anos para cima me procura para tirar um B1 de português. Então, eu dou aula de português. Elas fazem 6 meses comigo de curso, fazem o exame, aprovam e tiram o título e pode exercer a profissão, Ah, sabe? bacana. Então, tem a minha aposentadoria, não, a minha pensão. Trabalho com meu namorado, a gente trabalha com eventos. Certo. Ele é DJ, mas a gente tem uma cabina que é 3 metros por 4, que é como uma pantalha, né? Uma pantalha, assim? Uma pantalha, não é pantalha que chama? É que eu já não sei, uma pantalha, não é? Quando você coloca um filme, que aparece um filme, um telão, vem, Um um telão. telão. É, só que não é um telão, não é um telão, porque aí fica um DJ aí dentro, no alto, Ah, assim, entendi. e ele vai colocando a Entendi. música. E nesse telão, que tá na lateral do DJ, embaixo, vai passando imagens 3D, efeitos 3D. E Ah, eu legal, vou muito fazer, bacana. eu, Entendi. eu fiz o curso de fotografia também, e eu só que tiro foto. Eu tenho minha câmera, eu vou tirando foto e a gente vai projetando a imagem das pessoas 3 metros por 4, pero super Nossa, que nítida. E a grandão. pessoa assim, fala, uau! Quando você vê assim, nesse tamanho assim, o pessoal flipa, né? O pessoal fala, uau, que legal. Então, também trabalho com meu namorado com eventos. Final de semana, a gente faz comunhão, faz boda, casamentos, aniversário, entendeu? Eu me viro. E agora, eu com ele compramos uma furgoneta, que é um furgão, né? E Aham. estamos, eu não sei como se diz camperizando. Camperizando a gente tá transformando ela, Um camperizar é motorhome? transformar. Aí tá. Um Isso, trailer. Um isso, trailer de viagem. isso. A ideia é, quando a gente for fazer trabalho por aí, a gente vai dentro, a gente não tem que pagar aluguel de hotel nem nada. A gente aí tem o banheiro, tem a Legal. cozinha, Muito tem o legal. quarto. E a gente está montando, às vezes eu dirijo, é um monstro assim de grande, é bem grande, sabe? E aí, às vezes, eu pego, né, dirijo um pouco. Ele dirige mais, eu fico meio assim, tô um pouco insegura, mas eu dirijo. E a gente está montando, entre os dois, estamos montando a caravana, estamos montando o hall, esse, não sei o que tu disse aí, e estamos montando, e quer dizer, mas é aí, trabalhando, sabe? Não é sentada aí esperando, entendeu? É trabalhando, Sim. trabalhando duro, trabalhando, correndo atrás, sabe? Tudo que seja trabalho honesto, aí a gente está aí trabalhando, sem E, problema, sabe? e a comida? A comida é muito diferente aí da Espanha? Você Então, a sentiu uma comida. diferença aí da nossa comida brasileira? Mira, tu sabe o que passa? Até hoje, eu como arroz todos os dias. Feijão, não todos os dias, porque eu não sou muito de feijão. Mas o arroz não pode faltar. Meu namorado fala pra mim assim, nossa, mas você come arroz todo dia? Entendeu? Eu falei, cara, mas tu não come pão todo dia? Sim, mas arroz, eu falei, cara, eu não posso viver sem o arroz. O que eu posso fazer? Entendeu? Sim. Eles comem aqui a mistura. Eles comem um filé, um, um bife assim, sei lá eu, com batata, com verdura, mas eles não comem arroz como arroz e feijão, entendeu? Sim. O café da manhã é o desayuno que eles falam, é um Que é isso? pão,
Aqui no sul, você pega tem vários tipos de pão, entendeu? Aqui tem muita variedade Tá. de pão. Mas aí você vai num bar, numa cafeteria, que se chama aqui cafeteria, Sim. aí você, aí você vai lá e pede, eu quero uma tostada e um café com leite. Tá. Então, eles trazem um pão assim redondinho, que se chama mollete, redondo assim, e você passa azeite e tomate triturado. Eles te dão um Ah, botezinho de tá. tomate, mas tomate natural, Ah, triturado, fresco. fresco, triturado, e eles colocam, aí tu coloca, tu faz aquela camada de azeite, depois tomate, tem o ramon como eu te explico? O ramon Igual o presunto Parma, mais ou menos. isso, é curado, né? Como se falam, né? Sim, E tá defumado, super defumado. bom. Defumado. Não é bem defumado, mas é algo assim. Bem, é Tá. o clima daqui. O clima, eles matam o bicho lá, colocam lá, pendura aquelas pernas assim, e o clima vai fazendo ali como que se estivesse cozinhando, né? Não sei. E Tá, é muito entendi. tradicional. É muito tradicional aqui. E a paella, né? A paella, amo a paella, paella. A comida daqui é muito boa. A comida daqui é muito boa. Hum, só que assim, eles comem mais, que eu não tô te falando, eles comem a mistura, eles não é que nem a gente que come arroz, Tá, feijão e um bife, uma salada. Eles comem um tá. bife e uma salada. Eles comem uma sopa e com pão. Aí eles comem frango só assim na salsa, com um pedaço de pão, já está. Não é que nem a gente, assim, Ah, entendeu? entendi. Aham. E as frutas não são igual, as frutas tem fruta aqui, por exemplo, não tem fruta caju, aqui não tem, maracujá não tem. Gente, não tem coxinha, não tem pastel, não tem nada. Mas, não Sério tem, mesmo que mas não tem? Mas tem fast food, igual tem McDonald's, tem esses fast food aí para sim, sim, aí para sim, aí comprar sim. lanche. São iguais o daqui? Sim, são iguais, são iguais. No caso, o McDonald's, o KFC, não? KFC, KFC, não? aham. KFC também, são iguais. Sim, são iguais. Hoje mesmo eu fui com meu namorado, a gente comeu um hambúrguer ali no McDonald's, e mas é mais barato que no Brasil, hein? Eu estive no Brasil, fiquei horrorizada com o preço das comidas. Eu tive um mês aí, faz um mês atrás, eu cheguei de viagem, eu estive passeando por ali, o euro estava bom, porque o euro estava valendo 5,40 e deu Sim. para mim, aproveitar bastante, porque o euro estava mais. Então eu fui até o Rio de Janeiro, conheci o Rio de Janeiro, e eu fico pensando, Sim. eu saio do meu país e volto como turista, porque quando eu estava no meu país eu não podia ir conhecer o Rio de Janeiro. E agora eu saio Sim, para fora, volto como turista, com dinheiro para poder passear, Pão de Açúcar, Cristo, sim. Ipanema, Búzios, tudo lugar que eu queria conhecer, eu cheguei a conhecer como turista. Cara, eu tenho que sair do meu país para poder ir fora. É incrível, né? É incrível, gente, é incrível. O Brasil nesse ponto, como fui também assim, faz. A, a vestimenta, Sim, o pessoal se veste normal, tem algum pessoal que se veste diferente, a moda, como que é? É normal, igual a nossa? A tradição tem alguma sim, não, é tradição que eles diferente. seguem, assim? Mira, é diferente porque as mulheres daqui se vestem mais elegante que no Brasil. Aham. Aqui não tem essa coisa de vestido apertado e mostrando as coisas. Não, 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 não. Porque tu sai assim na rua, já vão falar, quanto você vale? Quanto? Quanto? Entendeu? Jura? Não, o pessoal anda Saia, assim. saia, mini saia, justinha, nada, não. Não, não, não. As meninas mais novinhas usam, vai, usa suas mini saia, usa umas coisinhas. Agora tá começando a mudar, entendeu? Agora tá começando a mudar. Mas assim, não é como no Brasil, cara. Não, não, não. O que aquele chinelo, aquelas. Tu vai aqui comprar uma coisa aqui no mercado, tu vê as mulheres tudo ajeitadas, tudo vestidas, as mulheres vão aí de É chinelo, mesmo? chinelo? De chinelo nem morta que o pessoal usa chinelo aqui na rua. Imagina, chinelo lá na praia. E os Não homens, usa, não usa. mas os homens normal. Os homens Os talvez se homens arrumam normal melhor e também. também não anda sem camisa na rua. Não anda sem camisa. Sério? Não Mesmo anda, no calor, não no pode, calorzão. não anda sem camisa. Aqui onde eu moro é assim, tipo assim, é 6 meses de calor, 6 meses de frio, vale? Tá. Quando é calor, é calor. Quando é calor, é muito calor. Entendeu? Agora a gente está entrando na primavera.
Mês que vem, maio, junho, a gente já começa a entrar no verão. E o verão aqui é bem, bem forte, Bem porque passa pesado. 6 meses sem chover. Não chove, não chove. Só chove no inverno. Eu acho parecido o clima daqui com o do Nordeste, sabe? Tá. Aqui no, Sim. aqui no verão não chove. Então, e o inverno é bastante rigoroso, a gente chega a pegar, às vezes, menos 2 graus, 0 grau, 1 grau, -1, entendeu? Não é sempre, hein? Não é todos os tempos. O -2 a gente pega um dia, 2 dias, quando Tá, pega. entendi. Normalmente Entendi. a gente pega 8 graus, 7 graus, 3 graus, sabe? Mas assim, dá para levar. O clima aqui é melhor do que. Eu tive um tempo na Holanda, eu fui com as amigas viajar, e era nublado, todo dia nublado, nublado, tu não via o sol. Eu falei, meu Deus. Gente, quando eu cheguei aqui em Jerez, que o avião baixou aqui, eu falei, meu, sol, sol, sabe quando tu... Ai, gente, que alegria, por isso que eu vejo que os gringos vêm tudo pra cá, porque tem sol, cara, entendeu? Aqui a gente tá na costa, aqui tem a Costa da Luz, a Costa do Sol era Estepona, onde eu moro. Por quê? Porque é sol todo ano não, é sol 6 meses, mas é um sol que eles não têm lá no Inglaterra, lá para aquelas bandas lá Uhum. da Europa pra cima, não tem. O clima daqui é bom. E a roupa que ainda tá te falando, a roupa as mulheres se vestem muito mais elegante que no Brasil. Desculpa, mas não que as brasileiras não sejam bonita, elegante, nada disso. Isso eu não tô dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas ela se veste mais elegante, entendeu? A maneira de vestir são mais formais também, né? Não são Sim. muito assim, sabe? São mais tranquila. Não que não tenha, tem, tá? Mas não mas são muito mais formal na maneira de vestir, mais elegante. Você vai aqui na Semana Santa, o pessoal parece que vai num casamento. Gente, eu É falo assim, meu mesmo? Deus, juro, eu tava falando pro meu namorado, eu falei, eu não gosto da Semana Santa. Aqui saem uns passos, não sei, um passo é assim, eles colocam um santo lá em cima e tem um montão de menino lá embaixo carregando. É a penitência deles. Ah, entendi, Carrega, entendi. Sim, sim, sim. Igual tem é umas como procissões no Nordeste, aqui no Brasil. No Norte e Nordeste tem umas isso, procissões que carregam o santo, né? isso. Exatamente. Então, aqui tem a da Semana Santa que eu não gosto, porque eu vejo tradição, mas eu não vejo como cristão, entendeu? Eu não vejo como cristão, Tá. eu tenho outro. Eu na verdade, eu não vejo, entendeu? Então, na verdade, eu nem vou na igreja aqui, eu não vou na igreja católica, eu não vou na igreja evangélica, eu não vou nenhuma igreja. Eu peço a Deus e já está. Eu não consigo, não Tá, confio, entendi. Sim. né, nessas coisas. Então, eu prefiro passar batido. Então, eu não gosto da Semana Santa. Só que agora, dia 27, 28, 29 de maio, de abril, temos o Mundial de Motociclismo. Vem gente de todo lugar da Europa, inclusive dos Estados Unidos, para ver o Mundial de moto. A cidade fica assim de moto, entendeu? Nossa. A gente passeia, a gente sai lá do circuito de Jerez, circuito autódromo, não, de Jerez. A Aham. gente sabe. Aqui tem um autódromo onde treinava Ayrton Senna. Olha que Ayrton Senna, bacana. porque aqui é a terra do vinho. Então, eles Uhum. têm as adegas, né? As adegas que fabricam vinho. Então, tem um barril desse, que está assinado pelo Ayrton Senna. Que bacana, que E legal. muito legal, muito legal. E ele vinha treinar aqui no circuito, aqui no autódromo, ele vinha treinar com o carro dele, porque o autódromo é muito bom. Ele treinava aqui na Fórmula 1. Inclusive, teve um tempo aí que estava vendo Massa treinar, eu cheguei aí ver o treino do Massa, e conheci uma moça que era brasileira, e até fui na casa dela agora no Rio de Janeiro, que ela estava aqui e voltou para o Rio de Janeiro. E, nossa, fiz um montão de passeio com ela lá no Rio. Mas, enfim. Então, temos o Mundial de Motociclismo agora, que a cidade fica cheia de motociclista, cada moto que tu não tem ideia, as motos que tem. E a gente sai lá do circuito, do autódromo, sai aquele mutirão de moto, e entramos na cidade. E tá todo mundo esperando, assim, aí a gente vem na moto, aí todo mundo olhando, sabe? É muito legal, muito legal. E o pessoal fica Você tudo apaixonou, já vi que você é apaixonada por moto. um montão, um montão. Adoro moto, amo, amo, amo. E eu
sempre quis ter, e tu vê, nunca é podido, e quando já, depois de maior, de velha, agora me deu. Falei, bom, deixa pra lá. E então, Então, falando nisso, e como que é o custo de vida aí? A moto foi cara, o carro foi caro, é, foi mira, para você com custo de vida daí, com salários daí, é bom os valores? olha só, no caso, meu carro, na época que eu comprei o carro em 2006. E até hoje tá comigo, hein, o carro. Eu comprei em 2006, meu carro custou, na época, 14 mil euros. Tá, zero? Zero, 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 zero. E eu pagava 200 e pouco por mês durante 5 anos eu paguei o carro. Tá, 200 e pouco, 240 euros, acho que era isso por mês. A moto me custou 7.000 espera, 7.100, 7.100 euros, 7.100 euros, 7.100 euros. Então, o euro está custando 5,40 mais ou menos, agora, né? Porque antes estava mais baixo. tá. Antes valia 3 e pouco, 4 e pouco, foi subindo, né? Agora parece que estacionou em 5 e algo. E a moto eu paguei em 3 anos. Em 3 anos eu paguei minha moto pagando 200. Eu dei um sinal, eu dei uma entrada de 3 mil, de 2 mil e pagava, acho que era 200 e pouco. Quer dizer, tu ganha, tu controlando o teu dinheiro, dá para tu fazer tuas coisas. Tá, Agora mesmo eu tô pagando a furgoneta, o furgão, sim. entendeu? Porque entre eu e meu namorado, mas eu tô pagando também. Mas assim, eu já não devo a moto, já não devo. Então, quer dizer, Então, se você controla hoje em dia, a sua moto vale quanto? Se fosse comprar ela zero hoje? minha moto, 7 mil e poucos euros. Ah, então não 7 aumentou mil. muito perto de quando você comprou. Não, 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 não. O bom daqui é que não aumenta as coisas assim. Não tem essa inflação que Ah, tem no Brasil. legal, Não, não tem. legal. Não, não tem, não tem. Por exemplo, a minha furgo custou 17 mil. Tá. 17 mil euros. Eu acho que no Brasil os carros são mais caros, porque a minha sobrinha comprou um carro e minha mãe disse que ela tá pagando 1.400 por mês de prestação, entendeu? Um É por aí, absurdo, por aí. entendeu? E a gente tem um salário de quê? Um salário básico, porque, mira, o bom da Europa, que eu penso, pelo menos na Espanha, não posso falar nos outros países, por exemplo, França, Alemanha, tem um salário melhor. A gente tem um Tá, salário melhor que Portugal, mas tá. frente a. Só que assim, qualidade de vida, a gente. Poxa, eu vou no mercado, eu compro minha comida que eu quero comprar, eu compro, entendeu? Eu vou com 100 euros, trago um montão de compra, um montão de coisa, entendeu? Lá no Brasil tu vai com 100 reais, que não é a mesma coisa, não sei, mas não é o mesmo. O poder do dinheiro, o do real, não é o mesmo poder do euro, né? Então, se você tem um salário de 1.500 euros por mês, pô, tu pode viver mais ou menos, entendeu? Teu marido trabalha também, você não vai ser rico, milionário, mas você, poxa, você se organiza, você pega um avião aqui, você vai para França. Eu tive na França, eu tive na Holanda, eu tive na Alemanha, eu tive em Itália, E quanto entendeu? é a Pô, passagem de avião para viajar dentro da Europa? depende. Se tu comprar com antecedência, tu paga 20 euros, 30 euros, Nossa! depende, 50 euros. Se tu comprar em cima da hora, não, tu vai pagar 100 euros por aí, 150 euros, até 200 euros tu pode pagar. Ah, Mas tu organiza, o negócio é tu organizar. Tu organiza, mira, agora no verão eu quero fazer uma viagem. Pô, tu vai ali, compra a tua passagem, 30 euros, 40 euros, sei lá, tu compra aí da volta, entendeu? E tu depois tu junta o teu dinheirinho, tu viaja, tu pode ir perfeitamente. É questão de organizar, entendeu? É questão de. Poxa, sim. pode ir lá aqui em loja de marca, a Zara, que é onde eu compro, às vezes, a roupa, que eu tenho uma amiga que trabalha na Zara, que eu tenho a facilidade, que ela me dá um desconto também. Mas assim, eu quero um perfume que eu sou louca por colônia, eu amo colônia. Poxa, eu passo, falo no mês que vem, daqui não sei quanto, daqui 2 meses, 3 meses, eu vou comprar uma colônia, quer dizer, eu posso comprar, entendeu? É questão de organizar meu dinheiro, sabe? E se eu Aham. quero ganhar mais, eu trabalho mais. Eu quero ganhar mais, trabalho mais, entendeu? Vou lá e busco mais trabalho, aí eu ganho mais. Mas aí eu prefiro também ter um pouco de qualidade de vida, né? Trabalhar, mas também poder ter um tempo para descansar, poder ter um tempo de fazer coisa também que eu gosto, né? Qual que é o Hum. lado? É assim, nada são flores. Qual é o lado bom e o lado ruim?
Eu acho que o lado ruim é estar longe da família. Lado ruim, Certo. porque eu tive agora no Brasil, minha mãe já está bastante de idade, minha mãe tem 85 anos. Na verdade, a minha família aqui é meus dois filhos. Eu não tenho família aqui, entendeu? Não Tá. tenho família. Minha família são meus dois meninos, entendeu? Um mora em Barcelona, tá morando agora com uma moça, uma russa, e o outro mora aqui comigo, entendeu? Mas assim, eu sei que logo ele vai embora também, entendeu? Eu tenho um namorado que eu levo bastante anos com ele, já 10 anos, mais de 10 anos, só que ele mora numa casa, eu moro em outra, que é a melhor coisa, cada um na sua casa, entendeu? A gente Tá. se vê, a gente tá junto, mas deixa ele pra lá e eu aqui, entendeu? Mas assim, o que para mim, a parte mais difícil, a ver, todo começo não é fácil. Quando eu cheguei aqui, eu tive a vantagem do que meu marido tinha a família toda aqui, entendeu? Tinha vantagem que ele começou a trabalhar na empresa da família dele, entende? Então, eu cheguei, ele já tinha alugado um apartamento, então eu não cheguei assim, sabe? Eu busquei trabalho, fui cuidar de pessoas mais velhas, mas assim, eu tinha um suporte, né? Eu não cheguei assim me Tá. aventurando, Tá. bem, vamos lá, vamos lá. Não foi assim, dessa Sim, sim, maneira. sim. Então, tem muitas pessoas que vêm assim, a louca. Chega aqui, não tem os documentos, não tem onde morar, passa necessidade, entendeu? Tem pessoas, mas eu, no meu caso, graças a Deus, eu vim numa situação um pouco diferente, porque eu vim respaldada pelo meu marido, no caso, né? No caso, o Mas assim, imigrante chega aí sem documentação já é mais difícil. claro, porque tu tem um tempo aqui, tu chega, tu tem, eu não sei se é 3 meses ou 6 meses que você tem Tá, para estar aqui como turista. Já depois certo. você fica ilegal. Se a polícia te pegar, eles podem te deportar. Se eles não for com a tua cara, eles podem te deportar. Tá. Você tem que conseguir um contrato de trabalho, conseguir um trabalho que te dê um contrato, e aí você estando aqui 2 anos legalmente, trabalhando, você pode pedir a Tá. nacionalidade espanhola, Ah, entendi. sabe? Tá, o cara que não é incentivando, tá, pessoal? Só para esclarecer, né? A pessoa que chega Hum, como turista, se ela conseguir um contrato de emprego, ela consegue, aí esse hum. contrato de trabalho, né? Dá o direito a ela ficar aí, depois que vence o visto dela de turista, é isso? Claro, claro. E depois, se ela tiver 2 anos legal, trabalhando, 2 anos legal, ela pode dar entrada no documento, na nacionalidade espanhola, entendeu? Só que Tá, ela precisa entendi. ter legalmente 2 anos. Ou ela pode casar com um espanhol, ou ela também pode vir para estudar. Só que para estudar ela não pode trabalhar. Se ela Tá, tem um visto de estudante, ela não pode trabalhar. tá. Um contrato de trabalho, a ver, tu pode vir, se tu conhece alguém, uma pessoa que tu possa ficar na casa da pessoa, e essa pessoa pode te ajudar, te passar no trabalho, de repente tu pode conseguir uma pessoa que te dê um contrato. Não é tão Entendi. simples assim. Tá, Tampouco é tão simples. tá, Mas assim, você pode pegar subemprego, como diz, você pode tá. trabalhar limpando uma casa de uma pessoa de interna, que aí você não paga o aluguel, não paga nada, você trabalha e o dinheiro é todo para você, você vai guardando. Como se fosse uma doméstica. Mas interna, você só tem um descanso fim de semana. Você tá aí cuidando de uma pessoa idosa Ah, toda sim, semana. sim, Você vive tá. aí dentro. Você vive aí. Cuidador de E idoso. e aí você só Cuidador tem de um dia de idoso que mora na descanso casa. e mora na casa. Aí, porque é um trabalho que não vão ver se você está trabalhando ou não, se você é legal ou não, Tá, entende? entendi. E tem muita gente aqui legal, hein? Eu conheço pessoas que não têm os documentos, hein? A maioria das pessoas que eu conheço brasileiras sim tem, mas tem pessoas que não têm. E se Tá. arriscam. Se arriscam. E ademais, quando tu entra no aeroporto, eles te pedem 2.000 euros, ou Tá. um cartão de crédito de 2.000 euros, te pede uma carta de convite, porque eu agora vem umas amigas minhas o ano que vem, se Deus quiser, elas vêm aqui fazer um turismo por aqui. Eu vou fazer uma carta, que custa 80 euros a carta, e se a polícia parar ela, não, eu tô indo para casa da Maria Gorete, entendeu? Tá. Então, apresenta meu documento, eu vou na polícia, faço esse documento, coloco o nome dela, pago 80 euros, eles me dão a carta, me entregam a carta a mim, e eu tenho que passar depois as cartas para elas. Quando ela chega no aeroporto, elas apresentam a carta, e não tem problema, e o cartão de 2.000 euros para entrar, de crédito.
entendeu? É o que eles pedem. Mas também tu pode passar e ele pode nem te perguntar nada. Tu entra e nem te pergunta, sabe? É se por acaso te perguntam. Porque também aconteceu já de pessoas virem, chegar aí, não ter o documento, não ter uma carta de convite, não ter um lugar para ficar, e eles mandam de volta para o país. Já Tá. aconteceu. E vamos dar exemplo, eu como turista. Eu, como turista, se eu comprar um pacote de viagem, que eu tenho um hotel alugado aí, uma Isso sim, hospedagem, um apartamento, não tem uma problema. pousada, aí eu apresento que eu vou para esse lugar, aí eu posso entrar. Isso, com Eu certeza, não aí não tem posso problema. chegar só com a passagem do avião assim e falar assim, Não, comprar passagem e falar, não sei para onde estou indo, vou procurar um lugar ainda para ficar. mas agora pega o avião e volta para tua casa, entendeu? Ele, isso não pode, isso não pode. Mas é assim, é aquele negócio, é a sorte, né? Tu Tá. pode pegar um policial desse que não fale nada, mas também tu pode pegar um que fale, não, você, como passou com a minha amiga, acontece que a minha amiga, ela tinha um cartão Tá. de crédito na época, então ela tinha condição econômica para ficar de turista, tinha os hotéis separados, tinha toda a reserva feita, então ela não teve problema nenhum. Mas quando não tem, é um risco. Pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? Já não Sim, é. Mas assim, eu falo para você, eu não me arrependo nada de ter saído do Brasil, porque é que nem eu te falei, eu tive lá em São Vicente, a gente se assusta porque tu fica com medo de andar com o celular, tu fica com medo de que te roubem. Minha amiga que mora na Praia Grande, ela veio ver a mãe dela que mora ali em São Vicente, quando ela estava indo pela Imigrantes ali, parou dois meninos, pulou um do muro, pulou outro não sei de onde, uma arma de cada lado, desce, não sei o que, não sei quanto. E a sorte que vinha de trás um carro da polícia, que não era paisano, né? E o homem pegou e começou a dar tiro, parece que acertou um, ela pegou o carro, saiu correndo, e, quer dizer, minha amiga, agora quando eu fui pro Brasil, agora, sabe? Então essas coisas aqui, não vê isso, sabe? Que tu não vai ver um assalto assim, não vou dizer pra ti que não tem assento, não vou dizer pra ti que, ai, aqui é o mundo da maravilha, não, não é assim, entendeu? Tem suas sim. coisas também, tem suas coisas também, mas não tem comparação, não tem comparação com o Brasil. Aqui é um país, para mim, é um país de oportunidades. Se você realmente quer vencer, se você realmente tem vontade de ter alguma coisa, pô, trabalha, cara, trabalha, Sim. trabalha, entendeu? Dá para Trabalha, empreender, faz. é um lugar que é fácil para empreender. Quem é empreendedor, quer empreender, é fácil de empreender. Como que é para abrir uma microempresa aí, se tem negócio de microempresa? Trabalha com iFood, Então, essas coisas do tipo, vendendo no iFood aí um pastel, uma coisa assim tu do sabe o que tipo. Vamos dar um acontece? exemplo. Tu sabe o que acontece do food, no caso? Os espanhóis, eles são muito mente quadrada. A comida Tá, deles é a comida deles. A comida dele, eles não. E olha que eu trabalhava numa cafeteria e eu tinha um amigo para ajudar meu amigo que estava sem trabalho. Ele fazia coxinha, coitadinho. Ele fazia coxinha, eu vendia as coxinhas lá no meu trabalho, pros espanhóis. E eles gostavam, só que a mulher não. Ela fala, tem a corrija, corrija, que corrija? Corrija, não, coxinha. Ah, coxinha, não, corrija. Não sabia falar coxinha. Eles gostavam, mas assim, eles não abrem a mente para coisa diferente. No caso, tá, tem uma menina que abriu um bar brasileiro agora, só que, claro, ela tem que vender comida brasileira, mas ela vende também espanhola. Entendeu? Porque ela só for vender só brasileira, não tem brasileiro aqui em Jerez suficiente para tá. manter o negócio dela. Entendeu? Entendi. Então ela também tem que vender coisa, ela também tem que vender coisa espanhola. Não é, não dá Tá, para montar, pelo menos aqui, talvez porque seja uma cidade menor, tá. né? Já não Sim, digo, entendi. mas Entendi. assim, mas você pode montar sim, eles te aqui desde que você esteja legalmente aqui, a mulher empreendedora aqui tem uma subvenção não sei de quanto é assim, para você abrir a empresa, a tua microempresa, eles te dão um desconto nos impostos, né? Para você, Ah, que 50% da. bacana. É, Isso para, no se ele caso, mulher empreendedora, é um incentivo para a mulher Isso, empreender, é isso? sim, sim, sim. Então, você pode, eles te dão desconto no todo, você dura um ano sem pagar, a partir de um ano, aí você começa a pagar o 100% normal, mas durante o primeiro ano você paga 50% só. Legal, E legal. você pode abrir seu negócio. É, inclusive, eu agora mesmo estou com uma ideia de fazer uns cursos agora que vai vir agora sobre monumentos daqui, da cidade, porque eu quero me dedicar a trazer pessoas do Brasil. Eu gostaria muito de trazer pessoas aqui para
para conhecer a cidade, né? Tem muita coisa, o vinho, é a Legal. terra do vinho. Agora é Tem a bastante, feira, começa a tem feira, bastante ponto turístico aí, bastante ponto turístico. Para turista tem bastante, bastante. tem bastante. Eu moro na cidade que, além de ser a cidade do vinho, é a cidade do flamenco. Não sei se tu já escutou falar do flamenco. Flamenco é uma É, dança? é uma dança. É uma dança. Que, inclusive, em Santos tem no consulado espanhol, em Santos, na Avenida Ana Costa, tem um baile flamenco, eles ensinam flamenco ali. E Ah, legal. tem meninas que vêm do Brasil para cá, inclusive eu tenho duas amigas, a Tatiana e a Renata. Renata veio para cá aprender flamenco aqui, se especializar, conheceu o espanhol e aqui ficou. Tatiana também veio, ficou por aqui, tá aqui morando, já tá com, essa tá com italiano. Mas Aham, são bailadas, são incrível, bailam, tu não tem ideia como essas meninas bailam, profissional, profissional. legal, legal. Então, agora em maio, do dia 6 até o dia 13, temos a festa que se chama Féria, Féria de Jerez. Então, é o baile típico, não sei se tu já viu aqueles vestidos todo rodeado, cheio de babada, assim, com aquela flor no Rodado, cabelo. né? Rodado, sim, É, sim. isso. Uma Então, a gente rosa no fica na feira. cabelo, tal, né? Isso. Sobe no cavalo, anda na feira, depois. Aí eles têm umas barracas tem um recinto, um espaço bem grande, onde tem várias barracas, várias barracas, onde tem a comida típica daqui, que seria durante o dia, depois, quando é pela tarde, eles começam a colocar só discoteca. 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 Reggaeton é essas que bailam aí. Despacito, Tá, taranana, sabe assim? sim, Então, sim. e nesse mais ou menos nesse estilo. Shakira e toda essa história. Aham. E a juventude, os jovens, né? Então, jovem, mas não jovem, porque eu também vou. E a gente fica lá até de manhã, até 6 da manhã. Meu filho pede férias. Cada vez que ele pede férias de trabalho de Barcelona, para Então, vir a na feira. festa é um período de festa que para, né? Todo mundo Menino, é é a- uma semana, mas é intenso. É uma semana, as barracas abrem a meio-dia, tu almoça, depois tu fica lá de tarde, aí é bebendo. E o espanhol gosta de beber. Bebe, bebe, bebe. Tem uma bebida que se chama reburrito. Reburrito. é. É o vinho fino daqui de Jerez, um vinho fino que se toma muito frio, com 7-Up. Coloca muito limão, digo, coloca gelo, e tá super fresquinho. Tu vai tomando aquilo lá assim, ui, que fresquinho, ui, que fresquinho. Daqui a pouco te dá um. Tu diz, puxa, onde eu tô? É Nossa 7-Up é Senhora. uma soda, né? O 7-Up é uma soda. Uma soda. Ah, um vinho Com. com a soda, um vinho fino com a soda, e aí fica meio E limão, docinho, e né? E gelo. vamos tomando, vamos tomando. Tu vai tomando um gelinho, sabe? Tá fresquinho, tu tá com calor, tu vai tomando com um canudinho assim, né? Ai, isso aqui é coisa quando tu vê todo mundo com seus copinhos, todo mundo com seus copinhos. E eles ganham muito dinheiro na feira aqui, porque o pessoal bebe demais, cara. O pessoal bebe muito. É, E mas então, aí é mais para vinho do que cerveja. Eles tomam também bastante chopp, cerveja. eles tomam, ó, eles tomam cerveja, vale? Chopp não, quase, cerveja. Mas eles tomam muito aqui o que se chama cubata. Cubata que por exemplo, vamos ver, vodka, ou vodka não, gin tonic, Aham, não sei se gin tonic sim, com tônica. Eles tá. fazem aquela mistura. Um pouquinho de gelo, gin tonic Sim, e a tônica, né? Então, o aham, gin e a tônica. E isso faz uma bebida. Ou então, rum, né? Rum, com Coca-Cola ou com Fanta. Faz essa mistura que tá, se chama cubata. tá. É, é, tem várias bebidas, que agora mesmo eu não lembro o nome de todas, que eles fazem aquela mistura. E isso custa, vamos ver, custa entre 5 e 7 euros. É Cada caro, hein? coisa dessa. É carinho. Não, então, para 100 euros é caro. É caro, é caro. E olha que bebem. E eu te digo que bebem, bebem. Esse fim de semana eu saí com o meu namorado, a gente foi numa discoteca dos anos 80 que tem aqui em Jerez. Que tem aqui em Jerez. Aí a gente foi. Eu tomei duas. Eram tônica com gin. Mira,
teve um momento que eu já não vi era nada. Gente, pelo amor de Deus. Gente, eu não tô conseguindo. De manhã amanheci com a cabeça, doía a cabeça, uma sede, uma sede. Eu falei, gente, tu leva meia hora de felicidade e depois passa todo dia mal, né? Eu falei, eu não vou beber mais isso não, cara, eu não vou beber mais isso não. Mas o pessoal bebe muito aqui. Bebe muito, cara, bebe muito, bebe muito. Bebe muito de verdade, eu falo sério. E também gostam de fumar muito marihuana. Ah, é? Gosto. E aqui a polícia não para. Ah, A mas polícia não, então como que é a lei sobre isso daí? É liberado? Como que é? não é que é liberado, mas tu não pode traficar. Entendeu? É Tá. proibido traficar. Se você trafica, se você tem, por exemplo, este par, você tem aí não sei quantos cigarros de marihuana ou cocaína, o que seja, então você é considerado um traficante. Então aí eles podem te levam preso, você paga uma multa também, depois afinal, se você não é constado que você é um traficante, agora se consta que você realmente é um traficante, então você, mas o pessoal fuma marihuana aí pela rua aí, sem problema, entendeu? Eu vejo cada vez, eu fico até zonza, quando passa você fala, sabe? Eles fumam, cara. A molecada não tem assim, principalmente assim, fim de semana, sábado, domingo, sabe? Eles gostam de fumar. Eles gostam de fumar e gostam de beber. Espanhol nesse ponto, eles são, sabe? Não são todos também, mas grande maioria fazem, sabe? E que conselho E você daria para quem está querendo imigrar? para Espanha, no caso, Sim? a ver, foco e fé. Foco e fé. Se você realmente tem um interesse de mudar a tua vida, no caso, né? Tem um objetivo de mudar a sua vida e, eu digo materialmente, também experiência também é de viver fora, de aprender um idioma diferente, aprender uma cultura diferente, entendeu? Você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a deixar tudo para trás e começar uma vida em outro lugar, entendeu? Não é fácil, não é fácil, porque até que você se acostume, eu levo aqui já 22 anos, eu falo para você, a gente não pode cuspir para cima porque a gente não sabe. Mas assim, eu não penso mais voltar morar no Brasil. Entendeu? Eu Aham. não penso, não penso, a minha vida já está aqui, eu já tenho feito a minha vida aqui, eu sinto falta da minha família, sinto falta do meu país. Agora eu fui, ganhei quase 2 quilos, porque cheguei lá, comi de tudo, churrasco, comi, me O que que você acabei sentia? comendo. Então, que tipo de comida você sentia falta do Brasil, assim? Você não Menino, sente mira, falta de nada porque tem aí? não, mira, aqui a gente não tem tapioca. A gente não tem cuscuz, a gente não tem pastel, a gente não tem coxinha. A gente tem porque às vezes um brasileiro por aí faz, entendeu? E aí é um lan house esse, onde fazem chamada por telefone, envia dinheiro. Eles às vezes vendem farinha de tapioca que vale 3,20 €, 3,50 € um pacote de polvilho doce, Ah, entendeu? É, Guaranataí é Guaraná, que aham. no Carrefour tem, mas não sai o mesmo sabor. Não é o sabor Ah. do Brasil. Não é. Fantaúva, a carne, pelo menos para mim, a carne daqui eu não gosto. Eu Por gosto quê? de comer a carne. Eu não sei, eu acho a carne daqui muito forte. Eu não sei sempre, porque lá no Brasil o gado é branco, né? Aqui o gado Ah. é preto, aqui é a terneira, não é o gado, não é É uma tipo um vaca, não sei. búfalo? Acho que é mais ou menos isso. Eu nem sei direito, mas eu sei que são marrons. São como Tá, a vaca, um boi desse. Boi não é, eu não sei o que que é. Eu sei que é tá. marrom, entendeu? E eu, sinceramente, a carne daqui eu não gosto. Eles comem muito cerdo, muita carne de porco, eles comem aqui, entendeu? Que no Brasil eu já não gosto da carne de porco. Aqui sim eu gosto. A carne de porco daqui eu gosto. Mas eu também não sou muito de comer carne, não. Eu como mais frango e peixe, assim. Tá. Peixe é Frango e diferente. peixe que você gosta, assim, os preços são bons? Pois, por exemplo, eles vendem uns pacotinhos assim de filé de lomo, né? De Aham. peixe, para mim pode custar 4 €, 3 € e pouco. Vem uns 6 pedaços assim que você pode fazer, entendeu? Que seria a meluça. Ah, Meluça, né? tá. Uhum. Depois tem o bacalhau também, que não é tão caro o bacalhau. Hum, o que mais? Agora, se você for no mercado de abasto, que eles chamam aqui o mercado,
municipal, aí vende o peixe fresco, entendeu? Aí vende o peixe fresco. Mas eu quase não vou no mercado, eu compro no mercado, eu compro no supermercado mesmo, eu não vou ali no mercado de abasto, não. Eu não sou muito de ir ali comprar peixe fresco. Tem gente que compra peixe fresco na hora. Assim, eu prefiro comprar congelado, porque diz que quando tá congelado, mata os bichos mais do que quando tu compra fresco. Foi o que eu escutei falar, entendeu? Se é verdade, se é mentira, eu não sei, mas eu já Ah, acostumei assim. Em tema de comida, eu acho que dá para levar legal, entendeu? Você compra, dá para você os Danones, os iogurtes, os Danone, você, não é caro, você pode tomar, e você vai no mercado com muita variedade de queijo, queijo verde, queijo azul, queijo não sei o que, queijo não sei da quanta, queijo para tomar com vinho, tá boníssimo. Compra um queijo, toma um vinho desse, doce, muito bom, muito bom. sim, muito Aconselho bom, a todo adoro mundo que queijo. queira, queijo com vinho, muito bom. A uva também, a uva que eles fazem o vinho também, uma uva assim verde, é uva palomino se chama. Eles fazem o vinho. Isso é o que eu estava te falando antes, de a pessoa quiser mudar de vida, ter uma experiência diferente, é arriscar, entendeu? Tentar fazer os documentos direitinho, tentar. Sim. Eu aconselho que tente vir conhecendo alguém que possa te orientar. Também Aham, tem que tomar muito cuidado que tem brasileiro e tem brasileiro. Olho, olho, porque aqui onde eu moro, aqui a gente tem um grupo que levamos 19 anos juntas. Somos um grupo de mulheres, todas casadas com espanhol. A gente aqui, é que nem a menina tá falando outro dia, a gente é amiga. A tá. gente sempre fica uma com a outra. Acho que somos 7 ou 8. A gente se conhece há 19 anos. E estamos sempre juntas, sempre apoiando. Não, não somos pessoas de nos ver sempre. Nos vemos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Mas quando a gente se vê, a gente está sempre, sabe? Sabe que se me faz falta alguma coisa, eu tenho elas aqui. São do meu país, me entende? Mas eu escuto muita pessoa falar de brasileiro que te tira a toalha, sabe? Porque tem Ah, brasileiro que eu acho, sabe, eu acho uma estupidez tão grande. Pessoas que saem do Brasil, que vivia lá no meio da favela, chega aqui porque tem um pouquinho de coisa, porque aqui a gente não é rico, a gente vive todo mundo igual, entendeu? A gente tem mais uma. Ver todo mundo mais ou menos igual, né? É, 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 eu não acho que eu sou melhor que ninguém, entendeu? Porque tem pessoas que se acham porque tá aqui muitos anos, não sei o quê. Em vez, eu tenho um amigo que vem para cá e precisa da minha ajuda, eu vou ajudar, entendeu? Eu vou orientar, sim. entendeu? Eu posso não dizer assim, eu vou ajudar economicamente, porque eu também tenho minha vida, minhas coisas, mas eu posso orientar perfeitamente. Olha, você vem aqui, você faz isso, você faz aquilo. É importante se você vir e você conhecer alguém que possa te orientar, sabe? Que você não chega aqui assim, fala, meu Deus, ou pelo menos praticar um pouco o idioma também, para não chegar Ah, assim sem saber falar, né? Porque como que é, então, mas como que é a recepção? Vamos dar exemplo de alguém que chegou aí de paraquedas falando pouco espanhol. Eles são solícitos, os espanhóis, eles são solícitos para tentar te entender ou eles dão uma ignorada, assim? Não conseguiu falar, sai andando? é mais ou menos isso. Os espanhóis são Porque o meio, são brasileiro, meio. não, porque o brasileiro, chega alguém, algum estrangeiro, ele faz de tudo para tentar entender e Não, ajudar a o pessoa, brasileiro, com mímica, exatamente. né? Agora, aí, como que é aí? Aqui, mira, até é engraçado, porque aqui onde eu moro, eles têm um curso de inglês, e eles aprendem a falar inglês, né? Tem as escolas que as crianças aprendem, só que eles falam muito engraçado em inglês, entendeu? Porque eles falam, por exemplo, o exemplo que eu sempre falo é esse. Red, que é o vermelho, né? Red, né? Eles falam red, red, Ah, tá que puxando um R, Red. red, que red, menino, é red, não, é red. Então, assim, aí é que eu vou aprender inglês, principalmente as pessoas, meu namorado, por exemplo, que eu vou falar inglês, pra quê? Se eu tô aqui, mira, aqui eu tenho campo, tenho praia. Eu falo, meu Deus, tem campo, tem praia, pra que mais? O que eu quero mais daqui? Ele fala, né? Eu tenho montanha, tenho praia, tenho campo, tenho tudo, tenho cidade, o que eu quero aprender inglês? Eles não se esforçam. Ah, Principalmente aqui, nessa parte daqui de Andalucia, que é aqui a parte sul, entendeu? Eles não se esforçam, eles não estão nem aí, não, entendeu? Tu tem que se apanhar, tu tem que se virar.
Tem Tu que não pensa falar que o tu vai idioma falar. deles. Ele tem que falar assim, ó, você está no meu país, você é que fala o meu idioma. Não vou te Exatamente. ajudar, não. Exatamente. Eles não são muito de. Não é que nem o brasileiro, não. O brasileiro é muito besta. O brasileiro chega lá, os estrangeiros gringos. Ai, eu te juro, eu tive uma recepção no Brasil que eu parecia a rainha da Inglaterra, te juro, Jura? sabe? Juro. Mas assim, também fazia amigas minhas que eu não via há mais de 30 anos, né? Que eu fui muito bem recebida no Brasil. A gente fez festa, foi. Nossa, eu vim muito carregada de coisa boa do Brasil. Eu vim muito feliz do meu país, vim muito feliz, de verdade. Sabe? Fui muito bem recebida. Mas é verdade que o brasileiro é mais amoroso, é mais de abraçar, de pegar, é mais, né? O brasileiro, eles aqui não são tanto como a gente, entendeu? Principalmente no norte da Espanha, aqui até alguma coisa. Mas tu vai lá no norte, o pessoal são muito fechado, o pessoal são assim, não são que nem brasileiro. Brasileiro é algo que a NASA tem que estudar, como diz, né? Mas mas é assim, é, não É que o são como nosso a gente. país foi formado por imigrantes, né? Então nós temos mistura aqui espanhola, português, italiano, Exatamente. né? Exatamente. Se você vai ver, todos nós brasileiros sempre temos alguém na minha família da minha mãe, meu avô, na parte da minha mãe, tinha descendência portuguesa, sabe? Quer dizer, a gente sempre vai descendente, sem embargo, da parte do meu pai, eu tinha descendência de negro. E da parte Aham. da minha mãe, por parte da mãe da minha mãe, era descendente índio. Quer dizer, o Olha, Brasil é essa mescla, né? É essa essa mescla de mistura, raça, né? né? Então Sim, o nosso jeito brasileiro é dessa mistura, né? claro, a gente é de O abraçar, de espanhol é de um pegar, jeito, o de português é do carinhoso. outro, o italiano já fala alto e tal, já é mais Sim, sim, expansivo. Então, essa sim, sim, mistura, né? sim, sim, é verdade, é verdade. E aqui, os espanhóis aqui, por exemplo, na parte que eu moro aqui do sul, é mais ou menos como se fosse ao contrário no Brasil. O sul seria o norte é o sul. Tá. Aqui, essa parte sul daqui, o pessoal lá de Madrid fala do pessoal daqui como fala. É como eles tiram sarro. Ah, tu mora lá no sul da Espanha, tu fala que não sei o quê. Porque eles cortam muitas palavras. Então, Tá. tu para entender, tu aprende a espanhol na escola e tu vem para cá, para tu entender eles falando aqui, Jura? porque eles comem muita palavra, eles comem muita palavra. Por exemplo, eles vão falar um vestio, um vestio, vestio. Eles Tá. comeram, não vestido, como se fala igual Tá. português. Um vestio, quero um vestio. Um vestio. Vestir o que é, sabe? Então, isso é um exemplo pequenininho, mas de muitas palavras que eles cortam a palavra. Quilla, 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 que é quilla? Quilla é chiquilha, chiquilha que é menina, garota, quilla. E também quando os ciganos, que são os gitanos aqui, esse pessoal é complicado. Esse pessoal, eles são. Isso aqui gente, que isso? Falar baixo? Você começa a gritar, vem a pessoa lá entupindo e tá. Meu Deus, cara. Sabe? Sabe? E são de falar alto também. Igual os italianos. E aí a gente no Brasil não é assim, a gente tem mais educação. Muitas coisas a gente tem. Engraçado, é uma coisa engraçada. Que no Brasil, tu come pizza com garfo e faca, né? Sim. E aqui tu não come. Tu vai comer pizza com garfo e faca? Não faça isso, por favor. Não coma. Aqui, tu pega a mão e come com a mão, Com a mão. entendeu? E a pizza é igual a daqui ou diferente? Tem sabor diferente ou a mesma coisa? É diferente, é diferente, é diferente. A pizza daqui, eu acho do Brasil melhor. Eu gosto, porque o Brasil é que nem eu tava vendo a reportagem do rapaz que tu fez lá do Peru ontem, eu dei risada muito com esse rapaz. Aham, E, o Alejandro. e ele falava, né, da comida que soba e tudo isso, que o brasileiro vai jogando coisa, e o sushi não tem nada a ver com o sushi, né? Então a pizza daqui a pizza daqui é não sei o que, queijo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, não é que nem o Brasil que tem o borde recheado, que tem pizza de banana, não, não, não. É, não tem frango catupiry, não temos catupiry, entendeu? Eu até trouxe dentro da mala agora, quando eu vim, eu trouxe catupiry. E menos Mas mal tem que deu tanto tudo certo. queijo aí, não tem catupiry? Catupiry não tem, não tem Olha, catupiry, não tem. E, e como era?
E isso A, é a pizza, então falando da pizza, que aí não tem da pizza. catupiry, a pizza é Não, né? Então, e isso, a comida é um pouco diferente, né? Que nós tô falando, a pizza é diferente. come com a mão. E come com a mão. E o sanduíche, quando tu vai no mercado, no McDonald's, o que seja, com a mão também. Tu não come com guardanapo que nem no Brasil, de jeito nenhum. Guardanapinho para comer, tu já quando tu vê que eu cheguei agora no Brasil, todo mundo guardanapo, guardanapo, guardanapo. Falei, não, nesse tu pega com a mão, taca, taca, taca. Ninguém pega com a mão, ninguém pega com guardanapo, ninguém come pizza com garfo e faca de jeito nenhum. Quando eu fui no Brasil agora, eu falei, minha gente, vamos comer com a mão. Minha mãe quer? Eu comer com a mão. Pega com a mão. Lava a mão e toma pra comer com a mão. É engraçado isso. Sim, É bem, é bem engraçado. A cultura, né, deles é diferente, né? sim, sim. Hoje mesmo eu fui num campo, uma mulher, uma amiga nossa, e eu fui, e ela tem um montão de plantação de coisas, assim, de fruta, né? Então ela tem uma frutinha assim redondinha, amarela, e dentro tem um carocinho pequenininho. Aí ela começou a tirar, ela não pode comer. Aí eu falei, mas a mulher não vai lá nem lavar a fruta? Aí ela falou, não, come. Aí eu fiquei com vergonha de não comer, de não, né, dizer, não, vou lavar, né? Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu comi, até falei pro meu namorado, eu comi pelo menos mais 5, 6, sem lavar. Falei, como tem algum bicho aí, se acabou. Vai tirando do peito também. Eu falei, bom, ela tá fazendo, eu vou fazer também, né? Eu fiquei com vergonha de Sim. falar pra ela, pera que eu vou lavar a fruta. Não, 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 pode comer, pode, tá muito doce, pode comer. Eu falei, ah, tá bom, vou comer. São costumes diferentes, né, do nosso, né? E Sim, olha que eu já tô verdade. acostumada aqui já. Mas tem Nossa, coisas que é. adorei falar com você. Você é muito simpática, muito extrovertida. Sim, né? A gente vai conversando, contando as histórias, contando que. Até tava falando com meu namorado, a gente tava querendo, pensando até fazer um canal dos anos 80 por música. Ele quer me Ah, colocar legal. como DJ para colocar música, a gente falando com as pessoas, ei, que tema tu quer? Ah, agora eu quero esse tema, vem aí tu, e tu. Eu falei, Ravi, vamos ver, vamos pensar, vamos com calma, já vamos vendo e depois será. O importante é começar, tem que começar, né? Fazer. Depois começou, Mas vai ajustando. eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de. No meu grupo, eles dizem para mim que eu sou adolescente do grupo, porque eu sou mais velha, mas eu falo, gente, vamos sair, vamos passear, vamos fazer coisa, gente. Ai, não, eu tô cansada. Gente, que mulher nova, vocês estão. Ai, não, por favor. Então, claro, elas ficam assim, meia comigo, né? Mas assim, é bom viver, né? É bom enquanto a gente os anos passam tão rápido, né? Verdade, A, tá gente- a vida certinho. passa, a Tá vida passa muito certinho. Tem rápido. que ser assim mesmo. E pedir a Deus que tenha saúde, enquanto um tem saúde, Sim, a gente vai levando a vida como pode, né? verdade. Mas é isso, Manda um espero recado que. agora manda um recado pro pessoal do Brasil, para sua família. Ah, é, manda um recado para eles aí. depois eu vou passar o link para elas, para as meninas do grupo lá do colégio, que a gente tem um Sim, grupo, né? e pede Eu vou para passar elas o se link, inscreverem no canal, curtir, tá? Eu né? vou Dar um falar. likezinho lá e compartilhar com as amigas. Não esquece de ativar o sininho, né? Ativar o sininho e se Sim, inscrever no canal para receber as notificações dos novos vídeos. tá, eu vou falar com elas lá do Brasil, vou falar com o pessoal daqui também, as meninas daqui. E, e assim, né? Então, é assim, mandar um beijo bem grande para minhas amigas da alma de lá de São Vicente, que me receberam muito bem. Fui muito bem recebida, com muito amor, muito carinho. E elas sabem que minha casa está aqui para quando elas quiserem vir passear, conhecer. Já falei. E minha família também, minha mãe, meu irmão, meus outros irmãos por parte de pai também. E nada, só tenho que agradecer, de verdade, só tenho a agradecer a tudo, né? A meus amigos, a minha família, e assim. E peço a Deus saúde para poder seguir vivendo, é só isso. E seguir minha vida para frente, né? Legal, Foi legal falar contigo. não, eu agradeço pela você disponibilizar o seu tempo Hum. para vir contar a sua história aqui no canal. E ó, fala pro pessoal aí que horas que é aí agora. Gente, são a 1h55 da manhã. Nossa, a gente conversou bastante. São quase as 2, menino. São quase as 2 da manhã. Então.
Olha, tá vendo? Menina, e Então, começou, né? eu que agradeço aí a sua Uhum. disponibilidade para estar 2 horas da manhã conversando comigo e contando essa Menino, história para o pessoal do canal que segue. sim, 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 sim. E participe, pessoal. Olhem, ontem eu me diverti muito vendo a reportagem do rapaz, esse japonês peruano. Eu tenho amiga peruana aqui e achei muito legal ele falando das coisas do Japão. Falei, cara, que show. E, Adorei, adorei. Alejandro, lembrando, ó, abraço para você, querido. É, Olha. você gostou, né? Mas tem mais lá, vai assistindo. Sim, eu vou vendo pouquinho a pouco. Quando eu tenho tempo, eu vou procurando as, né? Mas eu vou Ok, avisar meu pessoal sim, tá? Eu vou avisar pois meu é. pessoal sim, tá Ó, bom? muito obrigado, tá? Foi um Obrigado, eu. prazer conversar contigo. Ah, um beijo pra Ana, meu Deus do céu, minha cunhada. Ana! Sim, Beijo, Ana, Ana, pelo amor de Ana, um Deus. abraço para você. A Tinha Ana esquecido. Morales foi quem me apresentou a Gorete, né? Essa pessoa maravilhosa É, aí que está dando depoimento dela, contando a experiência dela. sim, 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 sim. Uhum. Pois Pessoal, nada. obrigado. Estamos ficando por aqui. Adorei a experiência da Gorete. Pessoa maravilhosa, Uhum. muito simpática. Gorete, muito obrigado, viu? Imagina, um prazer. Prazer falar com vocês. Obrigado, prazer é todo meu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.